Chamavam-lhe o homem que podia comprar o mundo, Marcus Harrington, um milionário feito por si mesmo, cujo império abrangia imóveis de luxo, investimentos tecnológicos lucrativos e vida noturna exclusiva. Nunca imaginou que a sua imagem pública, cuidadosamente construída, colapsaria de forma tão espetacular. Rodeado por taças de champanhe cintilantes e o riso de socialites, Marcus celebrava com exuberância ao lado da sua deslumbrante amante, Cassandra Shaw, completamente alheio à tempestade que se formava em casa. A sua esposa grávida, Elizabeth, finalmente soubera da verdade e, num único momento dramático, a vida de luxo que ele tão habilmente curara começou a desmoronar. Com documentos judiciais na mão, Elizabeth chegou à celebração, dando início a uma queda de proporções épicas. Era uma noite fresca de início de primavera quando o iate de Marcus Harrington, o Golden Empress, deslizava pelas águas calmas ao largo da costa de Miami. Os conveses brilhavam com luzes de fadas em cascata e, sob um vasto céu salpicado de estrelas, as figuras mais influentes da cidade reuniam-se para brindar a mais um dos triunfos empresariais de Marcus. Marcus acabará de fechar um acordo com um conglomerado europeu de alto perfil que expandiria o seu império para hotéis de luxo em Roma, Veneza e Paris. Vestido com um impecável fato de linho branco feito à medida, Marcus exalava confiança ao receber os seus convidados de elite a bordo. O seu cabelo escuro e espesso estava puxado para trás, o sorriso largo e triunfante. Uma banda ao vivo tocava jazz suave perto da proa, e empregados circulavam pela multidão oferecendo champanhe espumante e canapés gourmet. Riam-se em pequenos grupos, enquanto os socialites trocavam mexericos do setor, avaliavam o guarda-roupa uns dos outros e disputavam o momento da atenção do anfitrião. No centro do espetáculo, com o braço entrelaçado possessivamente no de Marcus, estava Cassandra Shaw. Era uma morena marcante, com cerca de 20 e poucos anos, com uma figura que virava cabeças por onde passava. Usava um vestido azul meia-noite fluido, com decote profundo, acentuado por delicados brincos de diamantes que Marcus lhe oferecerá naquele mesmo dia. Cassandra não era estranha às coisas boas da vida. O pai fora, em tempos, um conhecido colecionador de arte em Londres. Mas depois de uma série de maus investimentos, a fortuna da família esgotou-se. Para Cassandra, Marcus era o bilhete dourado de volta aos círculos da elite que tanto amava. Enquanto a festa rugia, Cassandra rodava sua taça de champanhe, inclinando-se para sussurrar ao ouvido de Marcus. És a maior notícia da cidade esta noite. Ele sorriu, tirando um momento para olhar o convés. Claro que sou. Trabalhei muito para isto. Cassandra exibiu um sorriso preguiçoso e confiante. Vou garantir que ninguém se esqueça disso. Formavam um casal deslumbrante, exceto por um detalhe não dito que quase todos sabiam, mas poucos ousavam mencionar. Marcus Harrington era um homem casado. E a sua esposa, Elizabeth, não era mulher agarrada ao seu braço. Embora circulassem rumores sobre um divórcio iminente, nenhuma declaração oficial fora feita. Ninguém viu Elizabeth no iate naquela noite e poucos se atreveram a perguntar. Nos círculos sociais da elite de Miami, a discrição era valorizada, o mexerico era moeda de troca e as aparências eram tudo. À medida que a música passava de standards de jazz para R&B sensual, Cassandra levou Marcus até a pista de dança. Eles balançavam sob as luzes cintilantes, os braços esguios dela à volta do pescoço dele, as mãos dele pousadas suavemente na cintura dela. Ela olhava para ele como se fosse o único homem no mundo, mas por trás daquele olhar havia ambições e cálculos. Cassandra estava determinada a garantir a sua posição ao lado daquele homem poderoso. Sabia que a vida pessoal dele era complicada, mas se alguém podia ajudar Marcus a navegar um escândalo, era uma mulher que crescerá entre predadores sociais e sair a brilhar. O telemóvel de Marcus vibrou no bolso do casaco. Instintivamente, ele olhou para o ecrã. Uma única mensagem de texto dizia: precisamos de falar. Para de me ignorar. Era de Elizabeth. Sentiu uma pontada de culpa, mas apenas uma pontada. Nos últimos meses, o seu casamento tornará-se um campo de batalha de discussões sussurradas e acusações cortantes. Sim, Elizabeth estava grávida, mas o bebê não era suficiente para manter Marcus preso a ela. Pelo menos era nisso que ele queria acreditar. Carregou no botão para silenciar o telemóvel e voltou a enfiá-lo no bolso. Aquela noite era para celebrar. Lidaria com Elizabeth mais tarde.
Um fotógrafo aproximou-se com um flash de câmera ofuscante, capturando Marcos e Cassandra numa pose apaixonada. A luz brilhante iluminou o sorriso triunfante de Cassandra. Naquele instante fugaz, ela parecia a rainha do seu império. Marcos, por sua vez, deleitava-se com o fascínio de ser o centro das atenções, acreditando plenamente que era invencível. O seu sucesso, a sua riqueza, o seu nome, tudo ascendia a alturas imparáveis. A festa continuou até as primeiras horas da manhã, mergulhando ainda mais na decadência, à medida que os convidados se serviam de bebidas alcoólicas premium e deixavam de lado as inibições. A banda deu lugar a um DJ que passou músicas de dança pulsantes. Logo, as pessoas descalçaram-se e dançavam sobre o convés de teca polido. Marcos encontrava-se no centro de todas as conversas. Era imparável. Imparável, ou assim ele acreditava. Longe das luzes cintilantes do iate, Elizabeth Harrington estava sentada sozinha no quarto do seu penthouse em Miami. Olhava para o telemóvel, as fotos mais recentes da festa no iate visíveis nas redes sociais. Uma foto particularmente comprometedora mostrava Cassandra e Marcos praticamente entrelaçados. A mão de Elizabeth foi para a barriga ligeiramente arredondada. Estava apenas com 4 meses de gravidez. O bebê deveria ser um novo capítulo, uma oportunidade para crescerem juntos como família. Mas, ao ver as redes sociais inundadas com o rosto do marido, ficou claro que Marcos estava a seguir um caminho diferente. Um caminho que ela não iria simplesmente observar de braços cruzados. Cerrando o maxilar, Elizabeth pegou no envelope que continha um conjunto de documentos legais que nunca pensara ter de usar. Os olhos ardiam-lhe com lágrimas, mas manteve-se firme. Sempre fora uma mulher de dignidade silenciosa, ensinada a não criar cenas. Mas o suficiente era o suficiente. Aquela noite seria o ponto de viragem. A traição final acabará de ser escancarada nas redes sociais. Amanhã, quando a festa se estendesse ao brunch do dia seguinte ou ao próximo evento social, Marcos perceberia que não era invencível. Que não estava acima das consequências. Porque Elizabeth Harrington estava prestes a entregar-lhe os documentos legais que iriam rebentar com a sua bolha glamourosa. Elizabeth Harrington, ou melhor, Elizabeth Carnegie, nasceu numa família rica da Nova Inglaterra. Tinha a elegância e o refinamento de uma mulher criada num solar em Boston, com pais que valorizavam a educação, a discrição e a compaixão. Quando Elizabeth conheceu Marcos num evento de angariação de fundos da Harvard Business School, foi faísca imediata. Ela foi atraída pela ambição dele e pela aura de entusiasmo que o rodeava. Ele, por sua vez, adorava sua inteligência, a sua força de caráter, sim, o nome de família impecável que garantia que ele nunca seria visto como uma revista social. O namoro foi rápido, mas sincero. Dentro de um ano, estavam casados numa cerimônia grandiosa na propriedade dos Carnegie. Marcos era um empresário em ascensão, e Elizabeth era o sistema de apoio inabalável de que ele precisava. Durante os primeiros anos, o casamento floresceu sob as luzes brilhantes do sucesso. Tornaram-se um casal poderoso, ele prosperava no mundo implacável dos negócios, ela geria causas filantrópicas, organizando galas de caridade que atraiam celebridades, políticos e os maiores nomes das finanças. Tudo mudou quando Elizabeth descobriu que estava grávida. Inicialmente, Marcos pareceu radiante com a notícia. Abraçou-a e sussurrou-lhe ao ouvido que ela seria a mãe mais bonita do mundo. Planeavam transformar um dos quartos do penthouse em berçário. Elizabeth imaginava um futuro cheio de risos de bebê, reuniões familiares e, talvez, menos noites no escritório para Marcos. Mas à medida que a barriga crescia, também crescia a distância entre eles. Marcos assumiu mais projetos internacionais, viajando para Londres e Paris sob o pretexto de expansão global. Com o tempo, Elizabeth viu fotografias dessas viagens. Cassandra Shaw estava em demasiadas delas, escondida ao fundo ou entre um grupo de colegas logo atrás de Marcos. Ao início, Elizabeth convenceu-se de que era coincidência. Mas quando as redes sociais mostraram Marcos e Cassandra numa inauguração privada de galeria em Londres, evento de que Elizabeth não tinha conhecimento, as suspeitas tornaram-se certezas. Com o passar das semanas, Elizabeth reuniu provas. Documentou faturas de hotéis suspeitas, chamadas que ele nunca devolvia,
mensagens enviadas a horas impróprias e a presença constante de Cassandra em todas as viagens de negócios importantes. Lentamente, o desgosto deu lugar à raiva. E a raiva deu lugar à determinação. Quando Elizabeth confrontou Marcus sobre Cassandra, ele apresentou desculpas esfarrapadas e desviou o assunto. Estás a ser paranoica, dizia ele. Ela é só uma investidora. Uma amiga. Ou o golpe final no coração de Elizabeth. Não vou sabotar um grande negócio só porque estás insegura. A estocada final chegou quando Elizabeth encontrou um vestido preto rendado na bagageira do carro desportivo de Marcus. Um número demasiado pequeno para ser seu. Marcus não tinha explicação. É um presente para ti, insistiu ele. Mas Elizabeth reconheceu o perfume de Cassandra. O nó da traição apertou-se. E Elizabeth soube que salvar o casamento já não passava por uma conversa gentil ao jantar. Não haveria pedidos de desculpa sentidos da parte de Marcus. Nem gestos conciliatórios. O homem com quem se casara transformará-se em alguém movido por ego, ganância e um desejo insaciável por admiração. Então, Elizabeth pegou no desgosto e transformou-o em combustível. Contratou a melhor advogada de divórcios de Miami, uma mulher formidável chamada Linda Alvarez, conhecida pela sua busca implacável de justiça para cônjuges traídos. Linda não teve pudor em escavar os registros financeiros de Marcus nem em interrogar os seus sócios de negócios. Preparou um conjunto de documentos que não apenas pediam o divórcio, mas também asseguravam a segurança financeira de Elizabeth e, o mais importante, do filho que estava por nascer. Sentada no seu quarto naquela noite, depois de ver Marcus dançar com Cassandra naquele maldito iate, as lágrimas de Elizabeth secaram. Uma calma resoluta instalou-se nela. Decidiu que da próxima vez que visse Marcus, não se limitaria a observar em silêncio como a esposa social ingênua que fora. Enfrentá-lo-ia. Entregar-lhe-ia aqueles documentos com as próprias mãos e observaria enquanto a vida que ele julgava tão segura se desmoronava. Recusava-se a ser mais uma vítima do descuido dele. Para compreender por que razão Cassandra Shaw se encontrava no meio do casamento de Marcus Harrington, era necessário voltar à sua própria história. Criada numa família britânica abastada, Cassandra passou a infância em salas douradas, rodeada por obras de arte inestimáveis. O seu pai, Reginald Shaw, era conhecido nos círculos de elite pelo seu olhar apurado para artistas emergentes e pela sua robusta rede de colecionadores. Era a definição de cavalheiro culto. Mas o pai de Cassandra também tinha um talento especial para aventuras financeiras arriscadas, e uma aposta mal calculada no setor imobiliário asiático dizimou a sua fortuna. Aos 23 anos, Cassandra viu-se desprovida do conforto que sempre conhecera. Acabaram-se os lugares da primeira fila na Semana da Moda de Paris, substituídos por voos baratos e um pequeno apartamento num subúrbio cinzento de Londres. Foi forçada a sobreviver por conta própria, saltando entre trabalhos de modelo e passagens como anfitriã de galeria. Apesar do revés, Cassandra nunca perdeu o gosto pela vida glamourosa. Continuava a conviver com a elite, determinada a encontrar um novo benfeitor, alguém cuja riqueza e conexões a pudessem devolver ao lugar que considerava seu por direito. Essa oportunidade surgiu quando conheceu Marcus Harrington num leilão privado em Londres. A conversa começou sobre um quadro atribuído a um artista europeu emergente. Cassandra reconheceu a obra como uma imitação. O seu pai ensinara-lhe o suficiente para reconhecer falsificações. Marcus estava prestes a licitar uma quantia absurda por ela. Com um sorriso contido, Cassandra sussurrou um aviso que o salvou de deitar $500.000 fora numa falsificação. Intrigado, Marcus convidou-a para jantar. Falaram sobre arte, negócios e as suas respectivas infâncias. Ele ficou cativado pelo charme e pela perspicácia dela. Ela, deslumbrada pelo sucesso dele e pela força imparável que via nos seus olhos. Ao longo do ano seguinte, Cassandra infiltrou-se na vida de Marcus. Forneceu-lhe dicas privilegiadas sobre investimentos em arte, conectou a figuras da alta sociedade londrina e apresentou a círculos que de outra forma levariam anos a conquistar. Mas Cassandra tinha planos maiores. E o pai ensinara-lhe uma lição vital: conhecer sempre o campo financeiro antes de fazer um movimento. Cassandra passava horas a vasculhar artigos de negócios e comunicados de imprensa sobre a Harrington Industries. Investigava carteiras imobiliárias,
Lia todos os rumores sobre o patrimônio de Marcus e estudava a dinâmica social da elite de Miami. As suas descobertas eram empolgantes. Marcus valia muito mais do que revelava publicamente. Se Elizabeth iniciasse um divórcio sem cláusulas pré-nupciais, isso poderia ameaçar o império de Marcus. Cassandra precisava garantir que, se instalasse um escândalo, estaria pronta para intervir e conduzi-lo para um novo capítulo. Onde ela estaria ao seu lado, partilhando o nome Harrington e, mais importante, a fortuna Harrington. Por trás dos sorrisos sedutores e da conversa brincalhona, Cassandra empilhava cuidadosamente as cartas a seu favor. Sussurrava doces palavras ao ouvido de Marcus sobre como ele era imparável, sobre como acreditava na sua visão. Acompanhava-o a jantares de negócios, flirtava com investidores em potencial com mestria. A cada sucesso, Cassandra enraizava-se mais profundamente na vida de Marcus. E, de vez em quando, lembrava-lhe que podia desaparecer se se sentisse desvalorizada. Marcus, viciado na validação dela, apenas a puxava mais para junto de si. No iate, naquela noite fatídica, o coração de Cassandra batia de excitação. Estava convencida de que o casamento dos Harrington iria desmoronar e que ela ascenderia. Conseguia praticamente saborear o triunfo. Ainda assim, não fazia ideia de que Elizabeth estava prestes a agir. Um movimento que destruiria as fantasias que Cassandra tão cuidadosamente construíra. As ambições de Cassandra eram grandiosas, mas ela jogava um jogo de alto risco com um homem cujo sentido moral era, no mínimo, questionável, e com uma esposa cuja determinação era muito mais forte do que Cassandra jamais imaginara. Um dos aspectos menos conhecidos da união Harrington-Carnegie era a influência significativa que o pai de Elizabeth, James Carnegie, exercia nas suas vidas. Figura respeitada na sociedade da Costa Leste, James era um advogado e filantropo formado em Harvard, que construíra meticulosamente uma vasta rede de aliados influentes. Também tinha um talento incomum para farejar enganos, uma habilidade aperfeiçoada em anos a defender patrimônios familiares e gigantes corporativos em batalhas legais de alto risco. Elizabeth era filha única de James. Criará-a para ser compassiva e astuta, ensinando-lhe o equilíbrio delicado entre gentileza e firmeza. Quando se casou com Marcus, James acolheu-o calorosamente, oferecendo mentoria e, ocasionalmente, conselhos financeiros. Marcus prosperou inicialmente sob a orientação de James, absorvendo estratégias empresariais valiosas que ajudaram a expandir os seus empreendimentos imobiliários. Mas à medida que o ego de Marcus crescia, começou a rebelar-se contra aquilo que via como a intromissão excessiva do sogro. Não demorou para James notar mudanças em Marcus. Oscilações de humor, arrogância pouco característica e um desejo de ocultar decisões financeiras cruciais. Quando James tentou confrontá-lo, Marcus afastou-o com uma cortesia firme. A situação agravou-se depois de Elizabeth descobrir a presença de Cassandra nas viagens de negócios de Marcus. Durante um jantar privado na propriedade dos Carnegie, Elizabeth desatou a chorar, dizendo ao pai que suspeitava de traição. Os instintos paternos de James ativaram-se, e ele prometeu proteger a filha a qualquer custo. Enquanto Elizabeth lutava para processar a dor, James usou a sua vasta rede para investigar discretamente nos bastidores. Reuniu provas das indiscrições de Marcus, fotografias, registros financeiros e até testemunhos de colegas de negócios que tinham visto Marcus e Cassandra juntos em eventos corporativos. A gravidez de Elizabeth apenas intensificou a determinação de James. Estava decidido a proteger o futuro neto de um pai irresponsável que parecia estar a perseguir prazeres hedonistas à custa da família. Incentivou Elizabeth a considerar as suas opções legais, orientando-a a contactar Linda Alvarez, a implacável advogada de divórcios conhecida por vencer casos quase impossíveis. Entretanto, Marcus tornava-se mais distante e imprudente, concentrando toda a sua atenção em novos negócios e celebrações luxuosas. Deixou de comparecer a reuniões familiares, apresentando desculpas frágeis como viagem de emergência ou reunião crítica de investimento. Nada disso enganava James. Quando James tentou uma última vez falar com Marcus diretamente, abordando numa gala de caridade, a resposta de Marcus foi carregada de desprezo. Sou um homem ocupado, James, dissera ele. A Elizabeth vai ter de perceber que o meu trabalho exige muito de mim. Foi nesse momento que James decidiu que já chegava. Deu a Elizabeth a sua bênção e, mais importante ainda,
acesso ao fundo de guerra de que ela precisaria para se manter firme na batalha legal iminente. Nas semanas que antecederam a infame festa no iate, Elizabeth regressou à casa da família em Boston para um breve descanso. Queria afastar-se dos rumores que giravam em Miami. Sentada no quarto da sua infância, olhava para os jardins bem cuidados onde costumava brincar em menina. Sentiu uma dor no peito ao lembrar-se de como outrora idolatrava Marcus. Acreditara na sua visão, apoiara suas ambições e até sacrificará o seu próprio trabalho de caridade para garantir o sucesso dele. Agora, enquanto pousava gentilmente a mão na barriga em crescimento, percebeu que o maior presente que podia dar ao seu filho era afastar-se do ambiente tóxico que Marcus estava a criar. Juntas, Elizabeth e James avaliaram a estratégia. Decidiram entregar os papéis a Marcus de uma forma que não deixasse espaço para manipulações. Pública, irrevogável e suficientemente chocante para garantir que Marcus não conseguiria adoçar a narrativa ou convencer Elizabeth a travar o processo. Seria um momento de confronto cru. Embora Elizabeth temesse a humilhação pública, reconhecia que era um passo necessário para recuperar a sua vida. E então surgiu a oportunidade perfeita. O brunch pós-celebração de Marcus num restaurante de luxo em Miami. Um evento garantido para estar repleto de paparazzi e socialites bem relacionados. Elizabeth apareceria de surpresa, com os documentos na mão. O plano era simples, mas dramático. A esposa que ele negligenciara em público entregaria-lhe a retribuição legal diante de todos cujas opiniões ele mais valorizava. Mas o destino interveio, com uma reviravolta que Elizabeth nunca previu. Naquela mesma manhã, Cassandra orquestrou uma conferência de imprensa surpresa à porta do restaurante para anunciar uma nova iniciativa filantrópica que ela e Marcus estariam a lançar. Um movimento de relações públicas transparente, desenhado para apresentar a relação deles como algo mais do que apenas rumores. Foi uma tentativa descarada de legitimar o seu estatuto ao lado de Marcus. O palco estava montado para um drama explosivo. Se Marcus esperava uma apresentação triunfal da sua nova parceria filantrópica com Cassandra, sairia profundamente enganado. Porque Elizabeth, silenciosa e digna, estava prestes a desferir um golpe que ecoaria pelos círculos da alta sociedade de Miami durante meses, se não anos. O sol brilhava impiedosamente naquela manhã da Florida, enquanto convidados da elite e representantes da imprensa se reuniam à porta do elegante restaurante conhecido como Leal d'Azur, um ponto de encontro de celebridades e milionários. Cassandra pousou uma mão possessiva no ombro de Marcus, inclinando-se para sussurrar: "Só te peço que te lembres de me agradecer pelo apoio e pela ajuda na missão da fundação." Marcus sorriu de lado. "Não me vou esquecer." Avançaram pela multidão, trocando cumprimentos cordiais e apertos de mão com políticos locais, filantropos e associados de negócios. As pessoas maravilhavam-se com a rapidez com que Cassandra se tornará uma figura constante ao lado de Marcus. Sussurros circulavam: "Onde está Elizabeth?" Alguns especulavam que o casamento Harrington já tinha terminado. Outros sugeriam que Elizabeth estava demasiado envergonhada para criar uma cena. Como que por sinal, Marcus subiu ao pódio, batendo no microfone para silenciar os murmúrios. "Bom dia a todos", começou, irradiando confiança. "Obrigado por se juntarem a mim neste lindo dia. Estou entusiasmado por anunciar o lançamento da Fundação Harrington Shaw, uma nova iniciativa comprometida em financiar a educação artística em comunidades carenciadas por todo o mundo. E devo um agradecimento especial à Sra. Cassandra Shaw pelo seu papel inestimável na concretização desta visão." Palmas ecoaram pela sala enquanto Cassandra sorria timidamente, os olhos fixos em Marcus. Conseguia praticamente saborear a validação. O seu nome agora estava ligado ao dele, publicamente. Era exatamente a legitimidade que tanto desejava. Então, quando Marcus pigarreava para continuar, as portas do restaurante abriram-se. Um silêncio caiu sobre a multidão. Elizabeth Harrington estava na entrada, o queixo erguido, a postura tão régia quanto qualquer mulher Carnegie. Usava um vestido preto simples e elegante que acentuava a curva discreta da sua barriga de grávida. A tensão no ar era palpável. As câmaras viraram-se bruscamente na direção dela. Marcus parou, os olhos arregalados. O sorriso de Cassandra vacilou, substituído por um lampejo de pânico. Os jornalistas sentiram que uma história maior estava a desenrolar-se e começaram a tirar fotografias de Elizabeth.
Elizabeth caminhou em frente, cada passo deliberado. Fixou os olhos em Marcus, ignorando por completo a presença de Cassandra. Nesse momento, o silêncio transformou-se numa espécie de choque coletivo. Era a primeira vez que Elizabeth aparecia em público com a gravidez visível, e a primeira vez em meses que marido e mulher estavam na mesma sala. Ao lado de Elizabeth estava Linda Alvarez, a sua advogada. A expressão de Linda era de determinação sombria, segurando um grande envelope nas mãos. O silêncio foi quebrado por suspiros audíveis, e alguns murmuraram: "Oh meu Deus!" Elizabeth pegou no envelope das mãos de Linda e aproximou-se do pódio. Sem desviar o olhar de Marcus, estendeu-lhe os documentos. "Marcus Harrington", disse, a voz firme mas resoluta, "foste notificado." Ninguém na plateia respirava. Cassandra ficou imóvel, enquanto o rosto de Marcus passou da incredulidade para uma fúria mal contida. As câmaras enlouqueceram, capturando cada milissegundo do confronto. Era um pesadelo de relações públicas, o completo oposto da imagem filantrópica impecável que Marcus tentará construir. Marcus estendeu a mão para o envelope, mas Elizabeth segurou-o por mais um segundo antes de o largar. "Sugiro que o leias", acrescentou calmamente. Com isso, virou nos calcanhares e saiu a passos firmes, com Linda logo atrás. Os repórteres explodiram em perguntas e exigências aos gritos, mas Elizabeth recusou-se a abrandar o passo. Lá fora, contornou os paparazzi e entrou num SUV à espera. O coração batia-lhe com força, mas sentia uma onda de alívio a invadir-lhe o corpo. Dentro do Leal da Zour, reinava o caos. Marcus rasgou o envelope, folheando rapidamente a intimação de divórcio e as alegações de má conduta conjugal. Cassandra tentou pousar-lhe a mão no braço, mas ele afastou-a bruscamente. Todas as ilusões de controlo que ele tivera momentos antes evaporaram-se, substituídas pela dura realidade. A sua esposa, grávida do seu filho, dera-lhe a volta da maneira mais pública possível. As ondas de choque do movimento audaz de Elizabeth espalharam-se pelos círculos da elite de Miami, e para além deles. De um dia para o outro, as redes sociais fervilhavam com imagens e vídeos do momento em que Elizabeth Harrington entregou os documentos legais ao marido. Sites de mexericos online dissecavam cada detalhe, desde a expressão serena de Elizabeth ao rosto de Marcus, distorcido pela incredulidade. Hashtags como #HarringtonDivorce e #Escândalo na Bahia estiveram em alta durante dias, ofuscando a iniciativa de caridade que Marcus tentará promover. Para Marcus, o rescaldo imediato foi um pesadelo. O telemóvel não parava de tocar com chamadas de investidores preocupados, membros indignados do conselho e até alguns clientes de alto perfil que começaram a questionar se queriam continuar associados a um homem no centro de um escândalo tão público. O outrora invencível Marcus Harrington agora parecia vulnerável, a reputação à beira da ruína. Numa tentativa de retomar o controlo, Marcus convocou uma reunião de emergência com a sua equipa de relações públicas na sede luxuosa da empresa. Sentou-se à cabeceira de uma mesa de mogno polida, com Cassandra de um lado e o seu chefe de RP, Thomas Caldwell, do outro. Thomas era um profissional experiente, habituado a lidar com crises dos ricos e famosos. Mas mesmo ele parecia desconfortável. "Precisamos de uma declaração", começou Thomas, lançando um olhar nervoso a Cassandra. "De preferência, uma que te humanize, Marcus, e esclareça a tua relação com a Sra. Shaw. Neste momento, a opinião pública está a formar-se contra ti. Não podemos deixar que isso aconteça sem resposta." Marcus lançou-lhe um olhar sombrio, esfregando as têmporas. "Isto é tudo culpa da Elizabeth. Apanhou-me de surpresa no meu próprio evento." Cassandra interveio, a voz trêmula. "Podemos dizer que a Elizabeth está a interpretar mal a nossa parceria. Que a fundação sempre foi pensada para incluir. Que isto foi tudo um grande mal-entendido." Thomas lançou-lhe um olhar cético. "Com todo respeito, senhora, com certeza as fotos suas e de Marcus a dançar naquele iate já estão por aí, alimentando especulações. As pessoas não vão acreditar numa simples história de mal-entendido." A frustração de Marcus ferveu. "Não me digas que não conseguimos contornar isto. Já contornamos pior." Thomas cruzou calmamente as mãos. "Desta vez é diferente. A Elizabeth está grávida e é uma figura simpática. Vem de uma família respeitada. A opinião pública vai naturalmente pender para o lado dela.
E o facto de ela te ter notificado publicamente mostra que não tem medo de ir direto à jugular. Isso muda a equação. Cassandra parecia ter engolido algo amargo. Subestimara a disposição de Elizabeth para travar uma guerra. Cassandra imaginava Elizabeth como uma esposa delicada e dócil, demasiado refinada para causar uma cena. Agora, o véu fora rasgado, revelando Elizabeth como uma força formidável. As ambições de Cassandra vacilaram pela primeira vez, mas manteve a compostura. Marcus bateu com o punho na mesa. Preciso de soluções. Thomas suspirou. Podias pedir desculpa publicamente por qualquer mal-entendido, afirmar o teu compromisso com teu filho e propor uma resolução amigável. Talvez assim consigas recuperar alguma boa vontade. Marcus troçou. Não vou pedir desculpa por viver a minha vida. E recuso-me a parecer fraco. Caiu um silêncio tenso. Cassandra mexia num bracelete de ouro no pulso, a mente a fervilhar de dúvidas. Pensava que, a esta altura, Marcus já teria um plano, uma forma infalível de manter o controlo. Mas a bravata dele estava a vacilar. E, com isso, também a segurança dela. Mesmo enquanto Marcus tentava reagrupar a sua equipa de RP, Elizabeth reunia-se discretamente com seus advogados, traçando os próximos passos do divórcio. Não queria uma batalha pública prolongada, mas também não se deixaria intimidar. Linda Alvarez descobrira transações financeiras suspeitas que sugeriam que Marcus escondia bens no estrangeiro. James Carnegie estava preparado para divulgar provas comprometedoras caso Marcus tentasse forçar um acordo vantajoso. As ilusões que outrora envolviam a vida de Marcus estavam a desmoronar. Os seus sócios agora questionavam o seu discernimento. Meios de comunicação especulavam se o seu império estava à beira do colapso. Cassandra, que antes se sentia tão segura no seu caminho para substituir Elizabeth, via agora o seu homem perfeito a tropeçar sob pressão. Pior ainda para Marcus. Elizabeth ainda tinha mais uma revelação guardada. Algo que reconfiguraria o escândalo sob uma luz ainda mais dura. E quando chegasse o momento de lançar essa bomba, nem o poder da Harrington Industries conseguiria travar a onda de indignação pública que se seguiria. O primeiro sinal da queda iminente de Marcus Harrington veio de um local inesperado. Uma jornalista investigativa chamada Raquel Lynn, de um conceituado jornal de Miami. Raquel acompanhava a história dos Harrington desde a dramática entrega pública dos papéis do tribunal por parte de Elizabeth. Ansiosa por capitalizar o frenesi mediático, começou a investigar mais a fundo o lado financeiro do império de Marcus, suspeitando que a fachada vistosa escondia fissuras profundas. Ao início, encontrou discrepâncias menores, pequenas irregularidades em impostos prediais, rumores de despedimentos que nunca chegaram às manchetes. Mas, à medida que escavava mais fundo, com a ajuda de denúncias anônimas, Raquel descobriu uma rede de empresas fictícias ligadas a Marcus. Fundos pareciam circular dentro e fora dessas entidades de forma suspeita, sugerindo evasão fiscal ou branqueamento de capitais. Raquel abordou a equipa jurídica de Elizabeth, mas eles mantiveram uma neutralidade cautelosa, recusando-se a comentar casos em curso. Ainda assim, Linda Alvarez deixou escapar, fora do registro, que de facto existiam alguns movimentos financeiros questionáveis por parte de Marcus e que estavam a compilar provas para proteger os direitos de Elizabeth no acordo de divórcio. Sentindo um escândalo maior, Raquel insistiu. A sua persistência levou-o até um contato num dos bancos offshore de Marcus nas Ilhas Caimão. O funcionário, protegido por acordos de confidencialidade, arriscou a carreira ao divulgar documentos que provavam que Marcus transferia lucros da Harrington Industries para contas pessoais offshore há anos. Os valores eram astronômicos, e o propósito, obscuro. Estaria a fugir aos impostos? Ou apenas a tentar proteger bens de eventuais processos judiciais e credores? Independentemente disso, o impacto nas relações públicas seria catastrófico se viesse a público. Quando o artigo de Raquel Lynn foi publicado, explodiu nas redes sociais. As manchetes gritavam: Império Harrington construído sobre mentiras. Contas offshore revelam bens ocultos. A comunidade empresarial, que já via Marcus com desconfiança, afastou-se rapidamente. As ações da Harrington Industries, uma empresa cotada em bolsa, afundaram, apagando milhões da avaliação da empresa em poucas horas. Marcus tentou negar as acusações, culpando erros administrativos e mal-entendidos.
Mas as provas eram demasiado comprometedoras. Foram lançadas investigações. Os reguladores exigiram auditorias. Falaram-se de acusações criminais entre especialistas legais. Apanhada na tempestade, Cassandra Shaw tentou manter a pose. Publicamente declarou acreditar na inocência de Marcus, afirmando que tudo não passa de um mal-entendido. Mas, em privado, apercebeu-se da sua posição precária. Não era casada com Marcus. O seu nome não constava de nenhum documento oficial, o que significava que, se tudo ruísse, não teria qualquer direito legal sobre a fortuna dele. E, se o Império Harrington desabasse por completo, talvez nem houvesse fortuna alguma. Investidores e membros do conselho da Harrington Industries reuniram-se em sessões de emergência, questionando se Marcus ainda estava apto para liderar. Pela primeira vez na carreira, Marcus enfrentava a possibilidade real de ser afastado da própria empresa que fundara. Encontrava-se isolado, com apenas um punhado de leais dispostos a apoiá-lo, e mesmo esses começavam a vacilar à medida que as ameaças legais se intensificavam. Desesperado por evitar o colapso, Marcus tentou negociar um acordo com Elizabeth. Ofereceu-lhe um grande montante se ela assinasse um acordo de confidencialidade e evitasse testemunhar sobre os seus negócios financeiros. Elizabeth recusou. Deixou claro, através da sua advogada, que a sua prioridade era o bem-estar do filho que carregava, e garantir um desfecho justo. Ela não protegeria os erros de Marcus. E, com as paredes a fechar-se sobre ele, Marcus, a bravata transformou-se em raiva. Marcus descarregou na sua equipa jurídica, acusando-os de incompetência. Foi ríspido com Cassandra, culpando-a por agravar o escândalo com seu falso evento filantrópico. A tensão aumentou. Discussões eclodiram. Cassandra, outrora o objeto da sua afeição, encontrava-se agora reduzida a bode expiatório emocional, enquanto o império de Marcus oscilava à beira do colapso. A curiosidade pública só crescia. O público devorava cada detalhe sórdido, o caso extraconjugal, a esposa grávida, as contas ocultas, como um reality show a desenrolar-se em tempo real. Apresentadores de talk shows debatiam se Marcus era um vilão ou um gênio incompreendido. As redes sociais tomavam partidos. Muitos elogiavam a coragem de Elizabeth e condenavam Cassandra como uma oportunista astuta. O golpe final surgiu quando o FBI anunciou uma investigação formal à Harrington Industries por possíveis crimes financeiros. O telemóvel de Marcus vibrava incessantemente com chamadas de advogados, jornalistas e sócios de negócios em pânico. Apercebeu-se tarde demais de que a vida que tão cuidadosamente construíra era uma casa de cartas a desabar sob o peso da sua própria arrogância e falhas morais. E, nos cantos silenciosos da casa de família em Boston, Elizabeth assistia à queda de longe, um turbilhão de alívio e tristeza a rodopiar dentro de si. Nunca desejou mal ao pai do seu filho, mas sabia que Marcus trouxera aquilo sobre si. O seu único objetivo agora era proteger o bebê e encontrar paz numa vida livre de traições. Nas semanas que se seguiram às revelações explosivas, a vida de Marcus Harrington desfez-se a um ritmo vertiginoso. A investigação do FBI intensificou-se, levando a uma rusga federal à sede da Harrington Industries, em Miami. Agentes da autoridade chegaram ao amanhecer, munidos de mandados para aceder a registros digitais e e-mails. Levaram caixas de documentos e discos rígidos de computadores, ignorando os protestos frenéticos dos executivos restantes. Helicópteros noticiosos sobrevoavam, captando o momento para transmissões nacionais. Marcus, habitualmente elegante num fato feito por medida, foi fotografado naquela manhã com a camisa amarrotada e o cabelo despenteado, a discutir com agentes à entrada. A imagem tornou-se um sucesso instantâneo nos mídia, um símbolo claro da queda de um titã outrora poderoso. Cassandra assistia do seu condomínio, que Marcus lhe comprará meses antes. Estava enroscada num sofá de pelúcia, os olhos fixos na televisão, enquanto uma âncora de notícias enumerava as acusações: fraude de valores mobiliários, evasão fiscal, branqueamento de capitais. A jornalista especulava sobre a possibilidade de pena de prisão. O telemóvel de Cassandra vibrava com mensagens de conhecidos e curiosos, alguns oferecendo simpatia falsa, outros perguntando se ela sabia dos negócios ilegais de Marcus. Sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Por um momento, considerou ligar a Marcus para lhe oferecer apoio,
mas a verdade era que precisava de pensar na sua própria sobrevivência. Se o império de Marcos estivesse condenado, como manteria o seu estilo de vida luxuoso? E se ele fosse acusado, seria ela arrastada para a investigação como cúmplice ou testemunha? O medo misturava-se com arrependimento. Apostara tudo num homem cujo trono agora ruía debaixo dos pés. Entretanto, Elizabeth avançava com o processo de divórcio, firme no seu objetivo de garantir estabilidade financeira para o filho por nascer. Os advogados da família Carnegie foram implacáveis nas negociações, exigindo que Elizabeth recebesse uma parte significativa de quaisquer bens restantes, bem como pensão de alimentos e um fundo fiduciário para o futuro do bebê. Com cada novo detalhe sobre as infrações financeiras de Marcos que surgia, a equipa jurídica de Elizabeth apertava ainda mais, aproveitando o escândalo a seu favor. Apesar do caos, Elizabeth manteve-se digna e relativamente silenciosa na esfera pública. Não deu entrevistas, não publicou nas redes sociais e recusou-se a ser atraída pelos tabloides em busca de sensacionalismo. Passava os dias a preparar-se para a maternidade, decorava o quarto do bebê numa ala tranquila da propriedade dos Carnegie, marcava consultas pré-natais e contava com o apoio emocional do pai e de amigos próximos. A vida, outrora cheia de festas luxuosas e compromissos sociais, resumia-se agora a um foco tranquilo e determinado: proteger o futuro do seu filho. Então chegou o dia da audiência preliminar do divórcio. Um verdadeiro circo mediático à porta do tribunal de Miami. Câmaras alinhavam-se nos passeios. Repórteres disputavam espaço para vislumbrar Marcos e Elizabeth. Ambos chegaram em veículos separados, escoltados pelas suas equipas jurídicas. Na sala do tribunal, Elizabeth sentou-se com compostura, vestindo um simples vestido de maternidade. Do outro lado, Marcos parecia exausto, com olheiras profundas. Cassandra estava notoriamente ausente. A audiência começou com formalidades: leitura da petição, confirmação de identidades. Depois, o advogado de Elizabeth apresentou o cerne do caso: as repetidas infidelidades de Marcos, a negligência emocional para com a esposa grávida e os negócios financeiros obscuros que colocavam o futuro da família em risco. O advogado de Marcos tentou pintar Elizabeth como vingativa, acusando-a de ter orquestrado a entrega pública dos documentos para manchar a reputação de Marcos. Mas a expressão do juiz manteve-se impassível, claramente mais preocupado com o bem-estar da criança por nascer do que com teatralidades sociais. Quando Marcos foi questionado se tinha algo a dizer, hesitou. O empreendedor arrogante e seguro de si tinha desaparecido. A sua voz vacilou enquanto tentava reunir uma defesa. Nunca quis magoar a Elizabeth, disse em voz baixa, lançando um olhar à esposa, futura ex-esposa. As coisas saíram do controlo. Elizabeth sustentou-lhe o olhar. A sua expressão era uma mistura de tristeza e firmeza. Não disse nada. Já dissera tudo através dos documentos legais, e do olhar inabalável que dizia: foste tu que provocaste isto. O tribunal marcou uma data para a audiência final e exigiu que ambas as partes participassem em mediação. O juiz também ordenou que Marcos depositasse uma caução substancial numa conta de garantia para assegurar apoio financeiro à criança, dado o futuro incerto da Harrington Industries. Foi uma pequena vitória para Elizabeth, e um golpe amargo para Marcos, que já não possuía os ativos líquidos que antes comandava. Lá fora, ao sair do tribunal, repórteres gritaram perguntas. Elizabeth, tem algum comentário sobre os crimes alegados de Marcos? Como se sente ao criar este filho sozinha? Ela ofereceu um sem comentários educado mas firme, entrando no carro. O silêncio dela dizia tudo. Estava farta do espetáculo público. Dentro do seu próprio SUV, Marcos fitava o seu reflexo no vidro fumado. Sentia o peso invisível do karma a pressionar-lhe os ombros. Todas as ilusões de invencibilidade às quais se agarrara durante tanto tempo tinham sido arrancadas em poucas semanas. Perderá o respeito do mundo empresarial, enfrentava a possibilidade de prisão e arriscava o futuro do seu filho. Pela primeira vez em anos, perguntava-se se aquele era o preço da sua arrogância e mentira. Cassandra ligou-lhe nessa noite. Ele deixou ir para o voicemail. Não conseguia enfrentar as perguntas dela. Nem a possibilidade da sua partida. Lentamente, Marcos percebeu que todas as relações na sua vida tinham sido transacionais, baseadas em utilidade e prestígio. Agora, despojado de poder e influência,
Questionava se alguém alguma vez se importara verdadeiramente com ele. E assim estava montado o palco para a última humilhação de Marcos. Uma jornada por batalhas legais, desaprovação pública e arrependimentos pessoais. O homem que um dia acreditou que podia comprar o mundo descobriu que algumas dívidas exigem pagamento em espécie. E a fatura pelos seus pecados chegará com vingança. 8 meses depois, a poeira tinha assentado, ainda que o rescaldo permanecesse como uma tempestade lenta. Marcus Harrington enfrentava várias acusações relacionadas com irregularidades financeiras. Um julgamento surgia no horizonte. Incapaz de sustentar as despesas legais e o estilo de vida extravagante, vendeu propriedades. O seu iate, o Golden Empress, foi um dos primeiros a ir. Seguiram-se 2 coberturas e alguns carros de luxo. O seu nome ainda aparecia nas colunas de negócios, mas agora apenas no contexto de ações judiciais corporativas e investigações federais em curso. Cassandra Shaw fugiu discretamente de Miami. Dizia-se que recebeu um pagamento generoso de Marcos antes de as contas dele serem congeladas e depois desapareceu para a Europa. Alguns diziam que fora vista no Mônaco. Outros afirmavam que se instalara em Londres. Nunca mais comentou publicamente o caso com Marcos, embora os tabloides especulassem que procurava um novo benfeitor abastado para assegurar o seu futuro. Elizabeth Harrington, por outro lado, abraçou uma vida mais calma. Finalizar o divórcio, garantindo a segurança financeira do seu filho através de um acordo bem negociado que incluía fundos fiduciários e propriedades em seu nome. O frenesi mediático arrefecera, substituído pelo próximo grande escândalo. Elizabeth regressou à propriedade da família em Boston, procurando a tranquilidade de ambientes familiares. Lá, deu à luz um menino saudável, Alexander James Harrington, nomeado em parte pelo seu pai, e como um aceno à linhagem Harrington. Apesar da queda de Marcos, ela encontrou propósito. Lançou uma iniciativa focada em oferecer bolsas a mães solteiras sem apoio financeiro ou emocional. O programa chamou-se Bright Start Initiative, simbolizando o desejo de dar aos recém-nascidos uma oportunidade de vida estável, um reflexo da sua própria esperança para o futuro de Alexander. Nos meses que se seguiram ao nascimento de Alexander, o nome de Elizabeth começou a surgir em manchetes mais positivas. As histórias elogiavam a sua resiliência e dignidade silenciosa, em contraste com a queda espetacular de Marcos. Recebeu muitos pedidos de entrevista, mas concedeu apenas alguns, preferindo manter uma presença comedida no espaço público. Em cada entrevista, falava com amor sobre o filho e enfatizava a importância de focar no crescimento pessoal em vez de ceder à retaliação vingativa. Entretanto, o caso criminal contra Marcos progredia lentamente, enredado numa teia de complexidades corporativas e documentação offshore. Vivia num apartamento modesto nos arredores de Miami, já sem condições de manter o estilo de vida luxuoso do centro da cidade. Os dias eram consumidos por reuniões com advogados de defesa e aparições em tribunal, cada uma um lembrete de quão baixo tinha caído. Numa manhã fresca de outono, Marcos foi convocado para uma audiência no Tribunal de Família, para discutir direitos de visita e ajustes na pensão alimentícia. Nervoso e inseguro, chegou cedo, vestindo um fato que já não lhe assentava bem. O cabelo exibia mais grisalhos. Os olhos, mais rugas. Elizabeth entrou na sala com a sua advogada. Trazia Alexander nos braços. Mas não havia arrogância na sua postura. O coração de Marcos apertou-se ao ver o filho pela primeira vez. O menino tinha 6 meses. Os olhos azuis brilhantes examinavam os arredores desconhecidos. Por um momento, Marcos sentiu uma pontada de arrependimento tão intensa que ameaçava desmoroná-lo ali mesmo, diante do juiz. A audiência foi breve. O juiz concedeu a Marcos visitas supervisionadas, condicionadas à sua situação legal e ao cumprimento das obrigações financeiras. Quando Elizabeth se levantou para sair, Marcos chamou seu nome, suavemente. Ela parou e virou-se para ele. Ele engoliu em seco. Gostava de o ver. Se não te importares. Só por um momento. Elizabeth estudou-o. Após uma breve hesitação, acenou com a cabeça. Aproximou-se com cuidado e colocou Alexander nos braços de Marcos, sob o olhar atento de uma assistente social nomeada pelo tribunal. O bebê fitou-o com olhos abertos e curiosos. Marcos prendeu a respiração. Desculpa, sussurrou, num tom baixo,
apenas audível por Elizabeth e Alexander, por tudo. A expressão de Elizabeth era sombria, mas não cruel. Marcus, isto já não é sobre mim. É sobre ele. Ele merece melhor do que aquilo que nós tivemos. Marcus acenou com a cabeça, lágrimas a encher-lhe os olhos. Eu sei. Quero fazer melhor. Estou a tentar. Ela não ofereceu perdão. Nem atacou. Em vez disso, simplesmente pegou novamente em Alexander, deu a Marcus um leve aceno de cabeça e, nesse gesto, havia um sussurro de entendimento. Talvez não fosse absolvição, mas um reconhecimento de que o futuro dependia da capacidade dos dois para serem os melhores pais possíveis. Após a audiência, Elizabeth saiu com Alexander nos braços. Marcus ficou no corredor por muito tempo, a debater-se com uma tempestade de culpa, arrependimento e um leve sopro de esperança. Percebeu que perder tudo podia ser a lição mais dura que já enfrentará. Mas a lição estava a ensinar-lhe o que realmente importava. Nas semanas que se seguiram, as visitas de Marcus a Alexander tornaram-se o único ponto de luz na sua vida. Passava horas a ler livros ilustrados, a maravilhar-se com cada sorriso e som do filho. Elizabeth manteve-se cordial, estabelecendo limites claros. Lentamente, a tensão entre os dois assentou numa civilidade constante, movida pelo amor partilhado por Alexander. Ninguém podia dizer com certeza o que o futuro reservava a Marcus. A data do julgamento por crimes financeiros ainda se aproximava. Uma pena de prisão era uma possibilidade real. Mas, ao segurar o filho nos braços, Marcus percebeu que talvez, apenas talvez, tivesse uma hipótese de resgatar uma parte da sua humanidade. E isso, no fim, era o passo mais difícil, mas o mais vital, rumo à redenção. E assim termina a história de Marcus Harrington, outrora um milionário celebrado pela sua ambição sem limites, com uma nota sóbria. O seu grandioso império, construído sobre ilusões e alimentado pela arrogância, desmoronou sob o peso do karma. Um caso escandaloso, a coragem de uma esposa grávida e a busca incansável de um sogro pela verdade expuseram todas as fissuras da sua armadura. Mas, entre os escombros, emerge uma lição. Riqueza e poder, sem integridade, podem tornar-se grilhões criados pelas próprias mãos. Se te sentiste cativado por esta jornada dramática de traição, desilusão e redenção, não te esqueças de mostrar o teu apoio. Gostaste da história? Clica em gosto para nos dares esse sinal. Partilha com amigos que adoram dramas reais que parecem romances. E subscreve ao nosso canal para mais histórias épicas de triunfos e tragédias humanas. O teu envolvimento ajuda-nos a criar mais histórias que emocionam e inspiram. Obrigado por assistires.